Luiz de Santo André, bom dia a todos. Estou na escuta e agradeço mais uma vez a RBN. Abraços a todos e bom final de semana. Por telefone 0800 979 5011, o André Parque São Lucas. Como espírita, gostaria que comentassem esta frase: quem teme, respeita. E aí, Edson? Olha, essa frase para mim é uma frase que não... Eu, sinceramente, para o espírito estudioso, eu acho que ela não é correta. Eu acho um absurdo. Quem teme, na verdade, não respeita. Ele só evita de fazer, mas não há o devido aprendizado. Quem ama, respeita. Uhum. E nesse aspecto, né, nós temos que entender Jesus, porque Jesus veio justamente mostrar um Deus não para ser temido, mas um Deus a ser amado. Então ele veio contrapor essa coisa do temer para colocar o amor acima de tudo. Então quem ama, respeita, não quem teme. E quem teme deixa de fazer por temer, mas na primeira oportunidade que tiver, vai lá e faz, entendeu? Não houve o aprendizado necessário, né? Sim. Agora quem ama e compreende, e é o que eu terminei falando, né, da lei de justiça, amor e caridade. Né? Quando você ama, você respeita, você acalenta, você acolhe. É isso? É basicamente isso. Reinaldo Soares, bom dia com Jesus. A Elaine falando com o Edson aqui, né? Que tem barulho, né? Lá no bairro dela também. O cara da pamonha, é verdade, né? Aqui perto da minha casa também passa, viu? Pamonha, pamonha, pamonha. Vendedor de ovo, né? Tem barulho que não acaba mais. Ô Deise, o que fazer quando seu vizinho te incomoda? Qual que é a ação que você utiliza aí no seu condomínio? Fácil, né? Quando você perguntou, eu e Edson fizemos assim, né? Nossa, porrada. Brincadeira. Não, mas brincadeira dá vontade, da parte. Às vezes dá vontade. Como eu falo, vontade é uma coisa que dá e passa. Nós trazemos, né? Mas brincando, mas voltando aí à coisa séria, a gente traz em nosso instinto ainda. Não que instinto seja uma coisa ruim, eu sempre converso a respeito disso, mas aquele instinto mais agressivo, a gente ainda traz, está lá, está latente, e quando a gente menos espera, acontece, né? Então, é bom que nós comecemos a ver realmente que nós podemos e devemos nos controlar para viver em sociedade, porque assim, a gente sabe que a gente está sempre certa. Não, né? Então, nem sei. Eu sempre brinco assim também. Eu sei que eu estou certa, mas eu tenho que deixar os outros falarem também. Então, brincadeira, gente. Assim. Mas a mulher sempre está certa. Né? Eu falo isso, Cláudio. Ainda bem que você sabe. O Edson também sabe, né? Vai discordar para você ver. Sua esposa não está sempre certa, Edson? Está sempre certa, por isso que a gente consegue manter um casamento de 33 anos. Tá vendo aí? A última palavra é de vocês, né? Sim, senhora. É isso aí. Sim, meu bem. Tá certo. Sim. Vou fazer. Então, e assim, convivência, né? Às vezes, marido, a esposa, né? A gente não controla muito bem, mas convivência. Você quer viver nesse lugar? Você quer viver com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus filhos, com qualquer pessoa que você convive? A gente precisa aprender realmente essa convivência, né? E para nós convivermos, nós precisamos passar por etapas. A gente precisa conhecer
O que é que nós estamos fazendo aqui? Tem um tal de Delors, que quem trabalha na educação sabe muito bem. Ele colocou uns 4 pilares, né? Primeiro, conhecer, fazer, viver com os outros e depois ser. Então, esses pilares que ele colocou, nós podemos colocar também na doutrina dos espíritos, porque são pilares de convivência, né? Se nós não conhecermos, se nós não fizermos aquilo que nós conhecemos, como é que a gente vai viver com os outros e, por fim, ser uma pessoa digna, né? É toda uma questão aí moral, né? Falou aí no começo que é temente, né? Que a gente deve temer. A gente não deve temer nem a Deus, né? A gente escuta, eu sou temente a Deus. Não, esse conceito já caiu, né? Para nós espíritas. Eu não preciso temer a Deus, eu preciso, no mínimo da minha inteligência, mais ou menos conhecer a grandiosidade, para que eu possa viver realmente em sociedade. Então, o vizinho atrapalha. Assim como vocês escutaram? Sim. Arrastou. Olha lá, está arrastando. É o dia da limpeza hoje. Convivência. Deu para escutar, Cláudia, aí? O dia da faxina. É o dia inteiro. Arrasta aqui, que Deus do céu. Mas aqui eu ponho o rádio um pouquinho mais alto. Eu tento abrandar o meu impulso de falar que tanto arrasta. Porque também, o que vai adiantar? Eu vou criar inimizade e vai continuar arrastando, né? Então, é isso aí. É que nós estamos mais em casa, então nós percebemos tudo isso, né? Sim. E aí, Edson, o que fazer quando o vizinho te incomoda? Olha, Cláudio, eu acho que o diálogo, né, ainda é uma grande ferramenta, sabe, para resolver as coisas, né? O diálogo fraterno. Você não pode chegar lá agressivo, né? Porque se você chega agressivo, o pessoal vai reagir na mesma... A energia que você emana quando você vai conversar é de extrema importância. Por isso que eu falo que tem que ser um diálogo fraterno. E eu acho que isso também tem a ver com aquilo que eu já havia dito, né? Que às vezes as pessoas não percebem que elas estão... As pessoas, elas vivem tão centradas nelas mesmas que elas não percebem, às vezes, que elas estão incomodando os outros. E às vezes um alerta que você faz já é o suficiente. Se você pegar, inclusive, o relato aí daquela pessoa que comanda lá aquele mais de 1.600 pessoas lá nos condomínios, né? Sim. Você vai ver que ele disse que a maioria se resolve com diálogo, não é isso? Isso. Ele fala isso lá na reportagem, né? Que ele tem resolvido muito com diálogo. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tá, ela está tão envolvida nas coisas dela que ela não percebe isso. E aí às vezes um alerta, né, é o suficiente para a pessoa, opa, eu acho que eu preciso moderar, né? Eu preciso... Então, para mim tem que ser isso. O diálogo é de extrema importância, né? Uma outra coisa que a gente tem que entender é que nós estamos vivendo num planeta onde há as diferenças, e muitas diferenças. São espíritos dos mais diferentes níveis que estão habitando aqui o planeta, né? Porque no plano espiritual já acontece uma certa separação baseado nos usos, costumes, nos valores, na energia, na vibração da pessoa, né? Lá já existe uma separação, então você vai conviver com os semelhantes como você. Então não há tanto problema. A questão é, os aprendizados se dão quando você está misturado. É na mistura que você aprende as coisas. Você vai conviver com pessoas superiores a você, com entendimentos diferentes de você, em níveis mais elevados. Você vai conviver com aqueles que são mais primários, aqueles que demandam, né, uma educação, às vezes até primária mesmo, no aspecto de que ele não reconhece as coisas. Então, que nem a Deise acabou de citar aí, né? Ela estava em pleno programa e a pessoa lá arrastando
arrastando o móvel. Ainda bem que ela não pegou a vassoura e cutucou o teto lá. Pá, 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 pá. Né? Faz isso depois. E ela está exercitando a paciência dela lá, está exercitando né? Às vezes tem pessoas que não vai te ouvir, então você tem que, num condomínio, buscar o síndico, buscar o zelador, para que ele faça essa função. É assim? Talvez você não precise se identificar. O zelador fala, olha, estão reclamando, tal, não precisa dizer quem é exatamente, para não criar animosidades. Mas para mim, ainda vale essa coisa do toque, sabe? Do toque assim, escuta, você percebeu que você está incomodando? Será que você pode diminuir um pouco o som? Não há problema nenhum de você ouvir sua música, não há problema nenhum de você arrastar seu móvel, mas coloca uma flanela embaixo, né? Coloca alguma coisa. Aliás, tem pessoas que colocam já, né? Aquelas flanelas que elas colocam, elas podem arrastar o móvel à vontade, porque inclusive fica até melhor, porque o móvel vai deslizar mais rápido, mais fácil, né? Uhum. Então, são cuidados, talvez, que as pessoas têm que ter, que às vezes elas nem percebem. E um toque, né? Um diálogo talvez seja o suficiente.